Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Luan, sou escritor do livro Sementes de Fé Princípios e hoje eu gostaria de deixar uma mensagem, uma reflexão a respeito de uma boa consciência, tanto diante de você, como também diante do mundo, diante da vida e principalmente diante de Deus. Mas antes de nós entrarmos nesse detalhe do que significa uma boa consciência, tanto aos olhos da Bíblia quanto aos olhos da ciência, nós devemos entender o significado de consciência. Consciência significa a capacidade que nós, seres humanos ou indivíduos, nós temos de discernir, interpretar e conhecer o mundo e a realidade à nossa volta. E, inclusive, isto que nos difere dos outros seres, dos outros animais e dos outros que habitam no nosso planeta. É justamente a capacidade que nós temos de compreender a realidade e de entender quem nós somos e qual o nosso papel no mundo. Como disse René Descartes, penso, logo existo. Ou seja, você é responsável pela interpretação que você tem sobre a sua realidade e entendendo que você existe, pensando, refletindo, discernindo, você chega à compreensão de que você vive num mundo cheio de pessoas, cheio de vida. Então, esse é o significado de consciência. Mas o que acontece quando nós começamos a absorver outras medidas, outros meios, outros conhecimentos que venham a acrescentar a nossa consciência? Muitas das vezes a consciência ela é como uma esponja. E essa esponja ela absorve todo tipo de informações, assim é a nossa mente. E acontece que muitas das vezes no mundo em que nós vivemos nós nos deparamos com ideologias, nós nos deparamos com preceitos religiosos, nós nos deparamos com informações que venham a moldar a nossa consciência e direcioná-la para dois tipos de consciência, que é uma boa consciência e uma má consciência. A má consciência, ela é caracterizada muitas das vezes por informações erradas e consequências de ferimentos a ela, de danos à própria consciência. Muitas das vezes o indivíduo, ele comete muitos erros durante a vida e ele acaba adquirindo uma culpa terrível pelas coisas erradas que ele fez e ele acaba agredindo a própria consciência. Muitas das vezes o indivíduo ele se adere a uma ideologia que não necessariamente prejudica a sua consciência, mas que acaba reduzindo a sua consciência e condicionando ela àquele direcionamento, àquele tipo de entendimento. E acaba que a consciência do indivíduo se torna muito pequena em relação ao mundo, se torna muito pequena em perceber quais são as virtudes e qual é a sua realidade no mundo em que ele vive. Muitas das vezes, certas ideologias, certos tipos de conceitos acaba tornando a consciência do indivíduo tão pequeno que ele perde a capacidade de interpretar e discernir as coisas boas, as coisas bonitas, as coisas abençoadas da vida. E nós temos o tipo de consciência que também é prejudicada devido à religião. Então, o que nós vemos nos dias atuais é que a religião, principalmente o cristianismo, ele está cheio de preceitos,
de fábulas, de coisas que foram introjetadas pelo próprio homem ao Evangelho. E acaba que o sentido do Evangelho, que deveria produzir uma boa consciência no indivíduo, muitas das vezes acaba prejudicando aquele indivíduo e ferindo a sua consciência. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, em primeira carta ao Timóteo, capítulo 1, versículo 4, ele diz para o jovem que ele deveria não seguir as fábulas, não seguir as histórias e as genealogias e a coisas, a preceitos humanos que vinham do Antigo Testamento, que vinham da lei de Moisés e que eram apenas contendas, eram apenas discussões, mas que nada acrescentavam na fé e que nada acrescentavam numa boa consciência, mas que ele deveria seguir uma boa fé e uma boa consciência, porque estas produzem bons frutos. E a má consciência derivada da religião, ela acontece justamente porque nos tempos atuais, muitas igrejas cristãs, muitas denominações cristãs, sejam elas católicas, sejam elas evangélicas, sejam elas espíritas, elas possuem dogmas e preceitos que muitas das vezes tira o fardo leve e suave de Jesus e coloca fardos pesados, de maneira que o indivíduo ele não entende qual é o seu papel e a sua importância para Deus e quem ele é em Cristo. E acaba que ele foca a sua visão nos seus pecados, ele foca a sua visão em ritos e sacrifícios humanos, no sentido dele se esforçar sobremaneira para tentar alcançar a Deus e não consegue. Na consciência dele, Deus é um ser que fica tão distante devido a tantas campanhas, devido a tantos sacrifícios, devido a tantas coisas que muitas das vezes foram introjetadas por má interpretação bíblica ao Evangelho, que ele se esquece da essência do próprio Evangelho. E todos esses preceitos religiosos, eles acabam introjetando no indivíduo culpas, acabam introjetando no indivíduo muitas das vezes feridas à sua própria consciência. E acaba que ele não consegue enxergar a vida, não consegue enxergar a Deus e nem ao seu próximo de uma maneira boa, de uma maneira saudável. E é por isso que o Novo Testamento ele confere ao Evangelho aquilo que nós chamamos de sã doutrina. A sã doutrina são as palavras, são as mensagens, é o sentido que Jesus deu à palavra de Deus quando ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Pois o meu fardo é suave, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando Jesus ele falou a respeito disso, ele não estava se referindo apenas ao pecado, como muitas interpretações falam, mas ele também estava se referindo à consciência. Pois se existe uma coisa que muito machuca a nossa mente, a nossa alma, que muito pesa no coração do ser humano, é a consciência. Então, o indivíduo que não entende que ele é amado por Deus, que ele é curado, que ele é salvo, que ele já é regenerado em Cristo, ele acaba criando meios para tentar se aproximar de Deus, para tentar ser aceito por Deus, e ele nunca consegue, em sua consciência, se sentir satisfeito em Deus. Então, esse era o perigo
do qual Paulo se referiu a Timóteo, para que ele rejeitasse essas coisas e que ele seguisse simplesmente a fé. E Jesus disse que aquele que cresce nele já tinha passado da morte para a vida e já estava salvo. E Jesus não veio condenar, nem julgar, mas sim salvar. Então, quando o evangelho ele é inserido com mandamentos e preceitos criados pelo homem, baseados no medo, baseados na astúcia e na tentativa de cercear a graça de Deus, o indivíduo ele se torna uma pessoa com uma consciência pesada, uma consciência fragilizada. E somente no Evangelho de Jesus é que a pessoa ela entende a importância do amor de Deus em sua vida. E esse amor, ele acaba preenchendo o coração e acaba curando a consciência do indivíduo de forma que ele vai voltando à sua sã consciência. E a sã consciência, a boa consciência, ela vai gerando bons frutos no indivíduo, de maneira que ele atende ao mundo à sua volta, ele atende ao seu próximo de maneira sadia. Não de maneira pesarosa, não de maneira obrigatória que a religião, ela muitas das vezes impõe. Então, meus queridos, essa era a mensagem. Eu espero que vocês tenham gostado, que Deus os abençoe, que Deus os conceda graça para que vocês possam entender e compreender a respeito do seu amor, que esse amor possa preencher os seus corações de maneira que vocês saibam o quão amados por Deus vocês são e que a sua consciência seja curada de toda culpa, de toda introjeção de culpa, que você entenda que a partir do momento em que você aceita a Cristo, você já é curado, já é livre e já é salvo.